Estimados munícipes, no seguimento do que foi deliberado pela Assembleia Municipal, venho junto de vós, novamente, através deste formato, para vos dar uma nota daquilo que foi o decurso da última sessão da Assembleia Municipal, esta então decorrida no dia 28 de fevereiro, pelas 14h30, no auditório do Museu Poros. A ordem de trabalhos foi aquela que está padronizada. Começámos com o primeiro ponto, com a intervenção do público. Nesta sessão tivemos o gosto de poder contar com a presença e a participação e a intervenção de uma munícipe, Anabela Vitorino, que fez alusão ao que está previsto para a área protegida da Serra do Sicó, alegando que estava ou que se tinha pouca informação relativamente ao que tem sido a atuação a nível legislativo, regulamentar, no que a isto diz respeito, sendo que o Sr. Presidente da Câmara Municipal também aludiu que estava prevista uma nova discussão pública deste tema, pelo que todos os municípios iriam ter mais uma oportunidade para se poder debater estas questões e naturalmente ficou também em cima da mesa a possibilidade, a necessidade de se poder instruir de forma mais clara e mais sistemática todos os municípios sobre esta temática em particular e os resultados que daqui vão surgindo. Quando entramos então no ponto 2, no período antes da ordem do dia, iniciou-se este subponto com a discussão e votação da ata da sessão ordinária de 16 de dezembro de 2021, sendo que a ata foi aprovada por unanimidade. A proposta da ata preparada pela mesa da Assembleia Municipal foi aprovada por unanimidade e aqui cabem-me dois agradecimentos. Um primeiro agradecimento aos grupos municipais, às senhoras e aos senhores deputados, pelo cuidado que tiveram no auxílio à preparação da ata, entregando também alguma documentação que muito auxiliou os secretários na preparação do documento final. E deixar então também um agradecimento muito sentido ao senhor e à senhora secretária, ao deputado Jorge Gonçalves e à deputada Laurinda Pereira, que tiveram um trabalho absolutamente extraordinário na preparação de uma ata de uma sessão tão longa como foi esta do dia 16 de dezembro. Eram devidas estas duas notas de agradecimento e ficam aqui efetivamente prestadas. Na análise do expediente e informações, no que diz respeito ao expediente, deu entrada no próprio dia da sessão da Assembleia uma exposição do munícipe Luís Pereira relativa à manutenção de uma grua na via pública na urbanização da Valada, que efetivamente, e tendo sido solicitado ao Executivo Camarário a possibilidade de se esclarecer de forma célere ou mais célere possível este município relativamente às questões que foi colocando na sua exposição e aguardamos esta exposição também, a resposta por parte da Câmara Municipal para poder endereçá-la também ao Sr. Luís Pereira. Nas informações, houve várias informações que tiveram que ser vinculadas nesta sessão da Assembleia. Dar nota de que foram indicados os líderes de bancada dos diferentes grupos municipais. Então, pela bancada do Partido Socialista, foi indicado como líder da respectiva bancada o deputado
Luís Caridade, pela bancada do Partido Social Democrata, a senhora deputada Alice Silvério, e depois pelos restantes 3 grupos municipais, sendo eles também uninominais, ficaram naturalmente liderados pelo deputada que a ele está vinculado. Pela bancada da CDU, o deputado Miguel Pessoa, pela bancada do Bloco de Esquerda, a deputada Gisela Almeida, e pela bancada do Chega, o deputado Eduardo Alcoce. Esta foi a constituição de líderes de bancada que ficou então efetivada e anunciada nesta sessão, sendo que é importante reforçar, mais uma vez, algo que já tinha sido dito também na regulamentação anterior, que estes líderes de bancada, como é evidente, foram indicados pelas respectivas bancadas. Foi também dada a indicação da constituição da Comissão de Trabalho promovida pela Assembleia Municipal para o acompanhamento de toda a situação que envolve o Hospital Dona Ana Laboreiro Dessa. Esta comissão foi apresentada e votada na sessão anterior, faltando a indicação somente dos membros, porque ficou estipulado que seria um membro, um deputado de cada força partidária com representação na Assembleia Municipal, ficando então agora, tendo sido entretanto dadas as indicações por parte dos diferentes partidos, ficando a Comissão constituída da seguinte forma, pelo Partido Socialista o deputado João Viais, pelo Partido Social Democrata a deputada Alice Silvério, pela CDU o deputado Miguel Pessoa, Bloco de Esquerda, deputada Gisela Almeida e Chega, deputado Eduardo Alcoce. Procedemos ainda a pedido da bancada do Partido Social Democrata e sem qualquer oposição, sem qualquer limitação imposta por qualquer outro dos partidos, aceitou-se o pedido de alteração da data da próxima sessão da Assembleia Municipal, da sessão prevista para abril, do dia que estava prevista para o dia 26 de abril, passar para o dia 18 de abril, portanto, na segunda-feira anterior, e ficou também, como referi, sem qualquer objeção de qualquer membro, de qualquer deputado, foi também, então, aceite esta alteração do dia 26 para o dia 18 de abril, a próxima sessão, próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal. Damos seguimento às intervenções dos membros da Assembleia Municipal, sendo que este ponto foi iniciado com uma proposta minha, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, de uma moção de condenação, de repúdio a toda a situação que se vive na guerra na Ucrânia, com a invasão da Rússia, sendo que todas as forças partidárias tiveram também por intenção apresentar declarações que ficam apensas à ata desta sessão, mas que coletivamente se achou adequado que a Assembleia pudesse ter uma única voz, que é a voz da Assembleia Municipal, se pudesse proceder a uma moção conjunta. Nessa perspectiva, aglutinaram-se várias propostas, tendo resultado uma moção que eu vos vou ler pela importância que o tema tem, pela relevância do tema, pela sensibilidade que inevitavelmente todos temos e devemos ter perante este assunto. Vou ler-vos, não é um documento longo, pelo que não irei ocupar muito tempo desta gravação. Moção repúdio pela invasão da Ucrânia pela Rússia. A ofensiva militar lançada pela Rússia no Estado soberano da Ucrânia constitui uma agressão intolerável e uma violação do direito internacional que coloca em causa a coexistência entre as nações.
A solução das divergências e conflitos entre os Estados só tem espaço de resolução no respeito absoluto pela Carta das Nações Unidas, cujos objetivos primordiais são a manutenção da paz e a cooperação social, económica e cultural entre todas as nações que assinaram este compromisso, nas quais se encontra a Rússia. A agressão da Ucrânia pela Rússia deve assim merecer incondicional repúdio, assim como a responsabilização daqueles que a perpetraram, impondo uma catástrofe humanitária e um muito provável estabelecimento de uma nova ordem internacional com inevitáveis e elevadíssimos custos para todo o mundo. É também o momento de manifestar solidariedade para com o povo ucraniano, em particular apoiar a comunidade ucraniana em Portugal. Para uma resolução deste conflito, que faça cessar a violência sobre o povo ucraniano, assim como o regresso à paz na região e a um clima de paz e segurança generalizado, só existe o caminho assente nas soluções suportadas pela primazia do direito internacional, pelos acordos estabelecidos entre os Estados e pela diplomacia. Assim, os deputados da Assembleia Municipal de Condeixa Nova, de forma unânime, apresentam os seguintes termos desta moção. A. Repudiar a invasão da Ucrânia pela Rússia. B. Exigir o cessar-fogo imediato e a retirada das tropas russas do território ucraniano. C. Manifestar solidariedade para com o povo ucraniano, reafirmar a sua soberania, independência, unidade e integridade territorial. D. Manifestar a solidariedade com todos os ucranianos residentes no nosso município e com os seus familiares. E. Recomendar à Câmara Municipal de Condeixa Nova todos os esforços para a. Acompanhar a comunidade ucraniana residente no concelho, disponibilizando-se para promover o necessário apoio ao acolhimento dos seus familiares que estejam em processo de conquista de ambientes seguros fora do epicentro desta tragédia humanitária. B. Incentiva o governo português a aplicar todas as medidas alinhadas com as diretivas internacionais. Pela Assembleia Municipal de Condeixa Nova, portanto, isto foi algo que foi a moção que resultou desta Assembleia e que foi aprovada por unanimidade, o que muito nos congratulou a todos. Dar-vos ainda nota que esta moção, também por proposta da Assembleia, vai ser enviada para a Embaixada da Ucrânia em Portugal, assim como também colocada na página oficial do município e também nas redes sociais oficiais do município. No ponto 3, ordem do dia, no ponto 3.1, deu-se seguimento à designação de um membro da Assembleia Municipal, autarca de freguesia, para integrar o Conselho Municipal de Educação para o mandato de 2021-2025. Houve uma proposta por parte do Partido Socialista que indicou o Sr. Paulo Simões, presidente da União de Freguesias de Condeixa Velha, Condeixa a Nova, tendo sido esta proposta aprovada por unanimidade. De seguida, e porque efetivamente era necessário ainda fazer esta designação por parte da Assembleia Municipal, deu seguido então ao ponto 3.2, apreciação e votação da proposta de nomeação dos representantes no Conselho Municipal de Educação para o mandato 2021-2025, como eu disse que estava em falta o elemento a indicar pela Assembleia Municipal, cumprida essa necessidade, ou ultrapassada essa necessidade no ponto anterior, então este elenco de elementos associados à proposta para o Conselho Municipal de Educação foi votada e foi também aprovada pela unanimidade dos membros da Assembleia Municipal. No ponto 3.3, apreciação e votação da demonstração dos fluxos de caixa e autorização da integração do saldo orçamental da gerência de 2021.
Este ponto foi apresentado pelo Sr. Presidente da Câmara, houve intervenções por parte de membros da Assembleia Municipal, ficando, naturalmente, essas declarações de voto, as orientações, o sentido das intervenções em ata, mas, sendo depois posto à votação, este documento foi aprovado por unanimidade. No ponto seguinte, 3.4, aprovação e votação da modificação dos documentos previsionais, primeira alteração modificativa, revisão ao orçamento e às grandes opções do plano. Também neste ponto, o Sr. Presidente da Câmara fez a apresentação do mesmo e, após também intervenções por parte dos membros da Assembleia, este ponto foi aprovado por maioria com uma abstenção. O ponto seguinte, os 3 pontos seguintes foram pontos para tomada de conhecimento. O ponto 3.5, declaração dos compromissos plurianuais assumidos dos pagamentos e dos recebimentos em atraso a 31 de dezembro de 2021. Tomou-se conhecimento deste documento. No ponto 3.6, despesas plurianuais autorizadas ao abrigo da autorização genérica da Assembleia Municipal no período de 10 de dezembro de 2021 a 15 de fevereiro de 2022, também se tomou conhecimento deste documento, assim como ainda do documento seguinte, do relatório de atividades de 2021 e plano de atividades para o ano 2022, da CPCJ, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, sendo que todos estes pontos tiveram uma apresentação prévia, o 3.5 e o 3.6 por parte do Sr. Presidente da Câmara, e o 3.7, no que diz respeito à CPCJ, um documento também de orientação elaborado pela própria CPCJ, que foi remetido para as senhoras e os senhores deputados previamente, assim como toda a outra documentação. Por fim, o ponto 3.8, apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara. Neste ponto não houve nenhum pedido de esclarecimento, pelo que de seguida se deu por encerrada a sessão, mas não sem antes se fazer, a pedido também do Executivo Camarário, a marcação de uma sessão da Assembleia Municipal extraordinária para o dia 11 de março de 2022, às 18 horas, com um ponto único, transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social. Este é um ponto único, como vos disse, que é decorrente da necessidade de autorização, de deferimento da Assembleia Municipal no que diz respeito à dilação solicitada pela Câmara Municipal para a assunção desta transferência de competências no domínio da ação social. Deixo-vos então um abraço amigo, um agradecimento por estarem também desse lado interessados em perceber e saber o que se vai, como vão decorrendo as sessões da Assembleia Municipal, reiterando a importância de complementar este formato de contacto com a leitura das atas, onde aí sim estará tudo muito mais calculizado, muito mais objetivado, e também deixar-vos o permanente apelo de poderem participar sempre que vos for possível e desejável a vossa participação então nas Assembleias Municipais, que têm caráter público, como sabem, e também deixar a Assembleia Municipal, noutros momentos, e particularmente eu próprio como Presidente da Assembleia Municipal, à vossa disposição para aquilo que necessitarem. Bem-ajam.